A Previdência brasileira está chegando perto de um ponto de não retorno, e a culpa vai ser do STF. O ponto de não retorno é uma expressão muito usada no debate ambiental, climático, sobre a gente chegar num nível de deterioração que a gente não consegue mais voltar atrás e evitar, digamos, uma crise grave. E a Previdência brasileira está chegando nesse ponto não apenas pelo volume de gastos muito elevado, mas porque ela está ficando irreformável. E hoje eu quero falar para você sobre uma decisão muito importante que o STF está prestes a tomar, tem pouca gente discutindo, que vai ter consequências severas para as contas públicas e também para as próprias reformas da Previdência do futuro. O tema parece bastante simpático, está sendo vendido, noticiado como o STF evitando a redução da aposentadoria por invalidez para 60%, mantendo ela em 60%, mas não é bem isso que está em discussão. O Supremo, inclusive, pautou esse julgamento, que já está quase terminando, para o último dia de trabalho antes do recesso, antes do Natal. Parece ter aí um esforço de fechar o ano com uma pauta positiva, com um presente, digamos assim, para a sociedade brasileira. Mas vamos entender, então, o que está acontecendo. A reforma da Previdência de 2019 fez muita coisa, mas o que é mais marcante, mais impactante, é a instituição da idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, um tipo de aposentadoria que está em extinção no Brasil, que era usufruída pelas pessoas mais bem posicionadas na distribuição de renda, dos estados mais ricos, que podiam se aposentar precocemente, em média aos 55 anos de idade se homem, 52, 53 se mulher, bem antes dos mais pobres que se aposentam em benefícios que já tinham a idade mínima. Como o Brasil criou uma idade mínima em transição para 65 anos homem, 62 mulher, como já existia em outros benefícios do INSS, houve uma preocupação no desenho da reforma que é típica de outros países, de evitar que haja um vazamento ou um incentivo para as pessoas se aposentarem antes por meio da aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade. O que eu estou falando pode parecer muito duro, mas a verdade é que, à medida que a gente envelhece, a gente vai desenvolvendo condições crônicas, que podem ser doenças, que podem resultar numa incapacidade parcial ou total para o trabalho, ou não. Então a gente pode pensar em pessoas que desenvolvem câncer, que desenvolvem depressão, algumas se aposentam por invalidez, outras não se aposentam, algumas continuam trabalhando, outras ficam inaptas para o trabalho. O que eu quero dizer aqui é que muitos países percebem a invalidez, a incapacidade, ou pelo menos parte dela, como um espectro, e não necessariamente como algo binário, que a pessoa está incapacitada para o trabalho ou não está incapacitada para o trabalho. Por isso, existem incentivos no cálculo dos benefícios para evitar que pessoas que podem continuar trabalhando se aposentem antes da hora. Normalmente, esse incentivo é monetário, é financeiro, quer dizer, é fazer com que a pessoa que tem condições de trabalhar receba um benefício maior se aposentar depois da idade mínima, da idade limite, e não antes. De novo, isso pode parecer meio draconiano, mas eu não estou falando aqui de uma pessoa que sofreu um terrível acidente, ficou tetraplégica, paraplégica, um motorista de ônibus que não tem mais como usar as pernas ou os braços para dirigir. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de condições que existem, são reais, não são fraudadas, mas que, a depender do desenho, do incentivo do sistema previdenciário, fazem ou não a pessoa deixar de trabalhar. Teve um exemplo muito impactante, é a reforma da Previdência do governo Lula lá em 2003. A reforma da Previdência de 2003 fez para os servidores públicos o que a reforma de 2019 está tentando fazer para o INSS, que é tornar o cálculo da aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, criando um diferencial positivo entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria antecipada por incapacidade. Quer dizer, nessa daqui, na aposentadoria por incapacidade, existe uma perda no valor da aposentadoria. Isso fez mudar radicalmente as concessões de aposentadoria no serviço público. Antes da reforma, as aposentadorias por invalidez equivaliam a 30% das aposentadorias concedidas no setor público federal. Com o tempo, depois da reforma, ela caiu para impressionantes 5%, uma queda de quase 80%, que já foi estudada, inclusive, academicamente por professores da UNB, a Universidade de Brasília. Ou seja, muitos servidores que no passado se aposentariam por invalidez optaram por continuar trabalhando para não ter a perda financeira. Isso porque a Previdência segue uma lógica de seguro, mais ou menos como um seguro de carro ou como um plano de saúde, em que existe pagamento de franquia ou coparticipação. Ou seja, se você bate o carro, você precisa
pagar uma parcela da perda. Se você tem um plano de saúde com coparticipação, você paga parte de um procedimento, de um atendimento. E a lógica da Previdência, para evitar aquilo que os economistas chamam de tanto de seleção diversa quanto de perigo moral, é a mesma. Ou seja, uma parte da perda, nesse caso da perda da capacidade laboral, ficaria com o trabalhador para evitar um desincentivo. Ou seja, não é 100% no serviço público brasileiro e em outros países no sistema geral que o trabalhador recebe da sua média salarial como aposentadoria. É simplesmente isso que a reforma de 2019 está tentando fazer para o INSS. Essa foi uma regra que não foi super polêmica na tramitação da reforma. E como que a reforma faz isso exatamente? É colocando a mesma fórmula de cálculo, basicamente, para a aposentadoria por incapacidade e a aposentadoria por idade, que passou a ser a única depois que a aposentadoria por tempo de contribuição parou de existir, segundo a transição. Como que é o cálculo? É o mesmo, então, a mesma regra da invalidez ou incapacidade vale para a aposentadoria por idade. A aposentadoria vai ser 60% da média salarial, mais 2% por ano de contribuição depois de 20 anos. O que o STF está discutindo agora é que é injusto, na verdade inconstitucional, exigir essa mesma fórmula de cálculo para a aposentadoria por invalidez, que deveria ser 100% em todos os casos, pegando aí uma brecha que a reforma abriu, colocando, por tradição, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em 100%. Vamos imaginar um homem com uma média salarial de R$ 5.000, que é uma média boa para padrões brasileiros, e fosse se aposentar só na idade mínima aos 65 anos, com 20 anos de contribuição, para usar um exemplo extremo. Então, 60% mais zero, porque ele não tem nenhum ano adicional de 20 anos de contribuição, daria R$ 3.000 a aposentadoria dele. Agora, se ele se aposenta por invalidez, ele teria, segundo essa decisão que o Supremo está prestes a tomar, os R$ 5.000. E poderia receber R$ 5.000 bem antes da idade mínima, a partir da idade que ele fosse considerado ali incapacitado para o trabalho, seja por um período do INSS, que é mais difícil, seja por decisão judicial, que, venhamos e convenhamos, atualmente é bem mais fácil. Então, a aposentadoria por invalidez de 60% mais 2%, segundo a regra da aposentadoria por idade, foi uma tentativa da reforma de fazer o que é feito virtualmente em todos os países do mundo, que quer dizer, evitar um vazamento da aposentadoria por idade para a aposentadoria por invalidez, principalmente depois que você faz um esforço reformista como o brasileiro, que foi de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e colocar uma idade mínima. Então, a gente vai ter homens que antes se aposentavam aos 55, tendo que se aposentar aos 65, mulheres mais bem posicionadas na distribuição de renda que se aposentavam aos 52, tendo que ficar até os 62. Naturalmente, podem aparecer para parte dos segurados condições crônicas aí, e naturalmente é legítimo que ele busque se aposentar antes. Agora, com esse incentivo do Supremo, a gente não só não vai ter mais o diferencial positivo entre no valor da aposentadoria, na aposentadoria definitiva por idade mínima em relação à aposentadoria por invalidez, como a gente vai ter o contrário, vai ser financeiramente muito mais vantajoso se aposentar por incapacidade, porque você se aposenta antes, isso a gente já sabia, agora com um valor bem maior do que da aposentadoria por idade, e se apropriando de outras vantagens do sistema. Por exemplo, a regra da pensão por morte é baseada no cálculo da aposentadoria por incapacidade, então que uma pessoa deixa de pensão por morte se ela falecer, vai depender também dessa decisão do STF. A gente já tem um sistema do imposto de renda, uma isenção que custa dezenas de bilhões de reais por ano, voltada para as pessoas mais bem posicionadas na distribuição de renda, que é a isenção dos rendimentos de aposentadoria de quem tem uma condição que é considerada deficiência, que tende a ser igual à da aposentadoria por invalidez. Então essa pessoa vai receber, nesse exemplo, os R$ 5.000 em vez de R$ 3.000, bem mais cedo, e sem pagar imposto de renda, que ela teria que fazer no outro caso. Então a gente está criando um incentivo enorme para mais demanda do INSS sobre os peritos, mais judicialização, e a joia da reforma da Previdência, que é a idade mínima do ponto de vista atuarial, vai sendo desidratada. E, de novo, o exemplo aqui é o da própria reforma de 2003 do presidente Lula, que já tinha feito essa regra. Mas o que é mais frustrante, talvez, nisso tudo, e é por isso que eu quero falar do ponto de não retorno, não é necessariamente o impacto sobre as contas públicas, que vai ser elevado, porque a aposentadoria por invalidez já consome no Brasil cerca de 80 bilhões de reais por ano, algo como 6 vezes o programa pé de meia. O impacto que eu acho mais relevante está no incentivo que a gente está colocando para os legisladores e para os presidentes no futuro. Reformar a Previdência é muito difícil. A gente passou por uma discussão no Brasil de anos, no processo legislativo constitucional, envolvendo Câmara e Senado, 2 turnos, prazos maiores. A gente viu muito protesto, a gente viu invasão de prédios públicos, a gente viu muito ódio sendo disseminado nas redes sociais, muito medo dos parlamentares não se reelegerem votando pela reforma da Previdência, e esse desincentivo que está sendo colocado pelo Supremo é bastante óbvio. Por que alguém vai votar por uma reforma da Previdência se no final das contas ela nem vai valer?
ali porque o judiciário vai fazer uma festinha de Natal no final do ano e vai, no caso do Supremo Tribunal Federal, derrubar a reforma. Veja, a reforma teve o cuidado de ter sido feita não por lei, mas por emenda constitucional. A gente aprende lá nos manuais de direito constitucional que uma emenda constitucional só vai ser declarada inconstitucional pelo STF se ela for tendente a abolir uma cláusula pétrea da Constituição. E é isso que os ministros estão dizendo até agora num placar de 5-4, que a cláusula pétrea da igualdade, o direito fundamental à igualdade, está sendo violado com a fórmula de cálculo da aposentadoria por invalidez, simplesmente porque parte dos que se aposentam por invalidez, no caso de acidente de trabalho, doença profissional, tem direito ao 100% e não ao 60%. Em outros países, é bem comum que fórmula de cálculo de benefício seja algo que está no regulamento, nem passa pelo parlamento. E é inédito, eu acho, esse procedimento que a gente tem no Brasil de tratar com status constitucional até cálculo de benefício, mas certamente mais inédito ainda é uma Corte Suprema revendo o cálculo do benefício. Então, a Previdência brasileira está ficando irreformável. A gente não pode mexer por ato do Poder Executivo, a gente não pode mexer por lei, a gente não pode mexer por emenda constitucional, pelo que a gente está vendo, porque o controle de constitucionalidade na Suprema Corte pode derrubar até uma fórmula de cálculo de benefício e compromete assim a reforma de 2019 numa dimensão muito maior do que está sendo noticiada, justamente porque não dá para a gente separar o cálculo da aposentadoria por invalidez do cálculo da aposentadoria por idade. São discussões um pouco tecnocráticas, um pouco difíceis, mais típicas do parlamento, em que existem audiências públicas, em que especialistas são ouvidos, e não tão típicas do Supremo Tribunal Federal, que está também preocupado com o fato do auxílio-doença, a incapacidade temporária que não foi tratada pela reforma, ter uma forma de cálculo mais vantajosa do que a aposentadoria por invalidez, como a gente vê temas típicos de legislador. Uma última ressalva que é importante a gente trazer aqui é que essa fórmula de cálculo não afeta quem ganha um salário mínimo, que é boa parte dos beneficiários da Previdência brasileira, ou seja, esse cálculo não se aplica para quem ganha o salário mínimo e para quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo, já que, vamos supor, alguém que ganha R$2.000, como o salário mínimo ao piso da Previdência está em 1.600, a fórmula nunca vai bater no 60%, tende a ficar no 70%, 80%, só vai valer mesmo para quem ganha mais, como aquele exemplo que eu dei do cara que ganha R$5.000. Então a gente está falando de uma vantagem que vai ser usufruída principalmente por pessoas mais bem posicionadas no mercado de trabalho. A gente não está falando aqui de melhorar o benefício de quem ganha um salário mínimo na Previdência Urbana ou na Previdência Rural, nem de beneficiar o pessoal do BPC, aqueles informais ou desempregados que ficaram incapacitados para o trabalho. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito complicada que vai criando um incentivo aí terrível, porque nem por emenda constitucional a gente consegue tratar de aspectos básicos da Previdência brasileira, e enquanto a gente vê ministros do STF enrolado em discussões como o caso Master, a gente vê talvez aí um esforço da Corte de tentar não ser contra-majoritária e jogar para a galera em temas previdenciários. Não é a primeira vez que acontece, e não é a primeira vez que acontece nesse ano com a reforma da Previdência. A gente já discutiu no jornal o caso das delegadas, que vão poder se aposentar precocemente porque o STF entendeu que a reforma que exigia uma idade mínima de 50 e poucos anos para elas receberem benefícios milionários violava também a cláusula pétrea, violava o princípio da igualdade. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Siga-nos nas redes sociais para mais conteúdos como esse.